Oi, Dani. Oi, Rodrigo. Estava aqui praticamente morrendo de inveja da sua conversa com o Fábio, mas numa posição gostosa de ouvinte. Foi bom demais. Foi ótimo. Não, atrasamos por um bom motivo. Acho que todo mundo ainda está online, então é porque gostaram do painel. Com certeza. Obrigado. Eu vou pegar aqui a ponta a partir de agora. Obrigada. Então, eu que agradeço. Eu vou chamar agora o nosso próximo painel, que é esse Power Talk com o Alexandro Filipeto. Alexandro, pode subir o palco. Tudo bom, meu amigo? Olá, boa tarde. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Estava acompanhando aqui também com atenção o Fábio Araújo, não estava? Tava aqui acompanhando toda a fala dele, todo o olhar sobre esse tema aí que é tão importante para nós agora das instituições aqui, né? Verdade. Então, vai lá. O Power Talk é esse momento, né, que a gente sempre fala aqui, caso real, o que foi feito. E você tem um caso bacana, né, no Unicred, a gente estava chamando aqui de gestor de finanças realmente pessoais, né? A ideia de um PFM, de gestor de finanças com a cara do cooperado, com o cooperado no centro. Então, o palco é seu, eu vou, né, deixar você falar e eu volto daqui a 15 minutinhos para a gente fazer a conversa final. Obrigado, Rodrigo. Vou compartilhar a tela aqui. Enquanto eu compartilho, eu vou já falando um pouquinho. Como o Rodrigo trouxe a ideia aqui, é falar um pouco de um gerenciador financeiro que a gente vem trabalhando ali dentro da Unicred. E aqui foi. Acho que está compartilhando já com vocês, né? E a ideia é falar um pouco não só do gerenciador financeiro em si, mas também da jornada que nos levou até ele. Então, do caminho que nos levou até o desenvolvimento desse gerenciador financeiro. E ele como já foi falado em alguns momentos essa manhã, em relação ao Open Finance, então ele agrega diversos olhares e é algo assim que impacta em toda a organização. Então, realmente é uma jornada, é um caminho nesse sentido de desenvolvimento do gerenciador, e é algo construído assim a diversas mãos. Então, algumas das pessoas que lideraram aí essa frente devem estar assistindo, Raquel, Loren, Matheus, Thiago, aí são algumas das pessoas que estavam liderando essa frente aqui comigo, e é algo que foi construído a muitas mãos. Eu quero mostrar um pouquinho dessa jornada e como que nós fomos levados até esse produto aí que eu vou mostrar para vocês hoje. E eu acho que o início dessa jornada, ele tem muito assim desse olhar sobre a hiperpersonalização. Como é que eu personalizo melhor os meus produtos? Como é que eu entrego algo que faça mais sentido para o nosso cooperado? Como é que eu sou mais assertivo no relacionamento com esse nosso cooperado? Até teve uma fala essa manhã aqui, não me recordo agora quem é que comentou, mas eu me lembro de comentar, quando eu estava falando um pouco de Open Finance, sobre uma oferta de seguros. Daqui a pouco tu vai ofertar algo, e será que faz sentido naquele momento, de fato, essa oferta? Então, esse olhar do Open Finance, o uso dos dados, eles nos permite que a gente entenda melhor esse contexto, esse comportamento, e a gente seja mais assertivo, a gente personalize melhor os nossos produtos. E aí vem muito no sentido aqui onde a gente tem o conceito de Customer Centric. De fato, como é que eu trago o nosso cooperado para ser o centro das nossas decisões? Como é que eu começo a trabalhar com ele para entender, de fato, as necessidades desse cooperado? E aí, a partir disso, buscar soluções que vão fazer sentido para esse cooperado. Então, que eu seja mais assertivo a partir desse entendimento aí dele. E esse foi, assim, o início desse nosso trabalho, é realmente entender as necessidades, entender o que era realmente preciso, e aí como é que eu fortaleço esse meu vínculo junto com os nossos cooperados? Como é que eu me aproximo mais? Como é que eu passo a ser mais assertivo ainda em conjunto com esse cooperado? E aí, todo esse trabalho, então, teve um trabalho muito forte aí na parte de experiência, entender as necessidades, e ele foi essa jornada, ela foi o berço aí de um programa
que a gente vai estar lançando ainda este mês agora, que é o Lab Unicred. Então, vou trazendo um pouquinho do que veio surgindo ao longo dessa jornada, né? Mas um dos pontos que apareceram, que surgiram aí durante essa nossa jornada foi o Lab. O Lab, ele é um programa de testers, para que a gente envolva os nossos cooperados desde o início dos nossos produtos e a gente possa criar esse produto em conjunto com eles. Então, a experiência, ela começou todo com esse entendimento lá na ponta, lá no início, de quais são as necessidades, quais eram o que ele esperava, de fato, deste produto, e aí a gente foi fazendo todo esse processo de criação em conjunto. O Lab agora, ele é resultado, na verdade, de todo um trabalho que foi feito ali, usando todo esse conceito, onde a ideia é aproximar os cooperados, então, ainda mais da criação desses produtos, ajudar a criar, ajudar a cooperar, de fato, nessa criação, e esse é um ponto, acho que é bem interessante, falando agora com as cooperativas aqui, né? Quando a gente fala em cooperação, isso é o nosso DNA, e o mercado vem muito caminhando nesse sentido de envolver, do conceito de Customer Centric, já há alguns anos, que vem evoluindo, mas isso é DNA das cooperativas, isso é o nosso berço de trazê-los, entendê-los e construir o que vai atender esse nosso cooperado. Isso faz parte do nosso dia a dia. E a ideia aqui é, de fato, que eles participem desse processo. Então, a gente veio trazendo esse olhar, e aí agora esse Lab é uma das iniciativas que foi originária ali desse trabalho todo, mas uma estruturação a partir desse trabalho. Está sendo lançado esse mês, tá? De forma institucional, mas a gente já vinha trabalhando nesse conceito aí já há algum tempo. Mas é importante também esse olhar institucional para que a gente traga isso, de fato, para todos os nossos produtos, né? Tudo que a gente construa seja com esse olhar de fato. E aí, o objetivo disso, no final ali, entendendo as necessidades, entendendo todo o nosso produto, após isso é a gente testar, é ter feedback, é entender, de fato, o andamento desse olhar, e aí, a partir de feedbacks, a partir dessa interação, desse entendimento, a gente chegar a um produto mais assertivo, a gente chegar a algo que faça mais sentido para o nosso cooperado. Então, assim, esse entendimento, todo esse trabalho lá no início de entendimento, de buscar as necessidades, modelar elas, voltar a testar, é o que faz com que a gente acabe tendo uma assertividade maior no desenvolvimento desse produto, né? Ligando a necessidade que se tem ao produto que a gente vai desenvolver, e isso aí gerando maior valor. Então, a ideia é, quando a gente fala em valor também, né? Às vezes fica, tá, mas é valor, eu estou falando em valor para a instituição, negócio, ou valor para a pessoa, para o cooperado que está na ponta. Na verdade, as duas coisas estão ligadas. Então, quando a gente fala em trazer um conceito de Customer Centric, é pensar como é que eu vou gerar maior valor para o meu cooperado. E a partir disso, eu começo a pensar como é que eu vou monetizar essa entrega para dentro da cooperativa. Então, gerar valor para o cooperado, ele tem que ser o centro da minha discussão. E aí depois eu vejo, um olhar de produto, como é que eu vou monetizar esse valor também para as nossas cooperativas. Então, conseguir juntar esses olhares aqui, buscando feedback, buscando todo esse processo, foi o que começou a modelar o nosso produto de um gerenciador financeiro, o entendimento sobre essa necessidade. E, claro, a base de tudo isso, a base de todo esse olhar, muito, foi do que foi falado um pouco ao longo do dia de hoje, que é o Open Banking. Então, começando como Open Banking, então, onde a gente já tem, né, e se a gente for pensar em outras áreas não financeiras, o uso de dados e a monetização sobre esses dados, ela já vem acontecendo há bastante tempo. Então, desde que a gente pensa em redes sociais, mídias, marketing, varejo, então várias outras áreas já utilizam muito o uso dos dados para monetizar, para pensar os seus produtos. E aí, no nosso setor financeiro, ele foi acelerado, esse olhar, através do Open Banking. Então, o Banco Central
puxou essa frente para incentivar esse uso de fato, né, e abrir entre todas as instituições. Então, um primeiro movimento do Open Banking, então iniciou ali com dados transacionais, os dados de crédito, dados cadastrais, então todos aqueles dados ali transacionais dos nossos cooperados, evoluiu, né, ao longo desse ano aí, ele foi evoluindo para um olhar sobre Open Finance, então trazendo outros dados aqui dados financeiros, né, de previdência, seguros, câmbio, investimento, então juntando aí um olhar, complementando, na verdade, né, esse olhar sobre os dados e podendo evoluir aí para um olhar sobre economia como um todo. Então, a gente poder olhar dados de comportamento, dados de consumo, trazendo dados abertos, então podendo a gente juntar dados do Open Finance, dados que a nossa cooperativa tem, junto com dados abertos, daqui a pouco, e cruzar tudo isso. E isso vai muito ao encontro de alguns pontos que trouxeram essa manhã também, onde perguntaram, lembro de algumas perguntas onde questionaram assim sobre o olhar do digital, mas a cooperativa também tem um olhar do físico. As cooperativas sempre foram muito próximas dos cooperados. Então, estar próximas sempre trouxeram esse olhar, esse conhecimento, né, sobre o seu cooperado. Então, tá próximo, tá ali onde ele atua, é importante. Mas, quando tu vem com esse olhar aqui agora do Open Banking, do Open Finance, dados abertos, a gente eleva esse nível de conhecimento para outro patamar. Porque onde tu tinha um conhecimento do teu cooperado, da região ou daquilo que ele atuava contigo, tu passa a ter um entendimento sobre toda a vida dele, vida financeira. Se tu começar a trabalhar isso com dados abertos, tu busca outras informações dessa pessoa também. Então, tu começa a ter um entendimento muito mais amplo desse cooperado e a gente vai daí para aquele caminho que a gente falou da personalização, entrega de produtos mais aderentes ao que ele precisa, entrega de informações mais aderentes. Então, tu vai para um outro nível de relacionamento aí com os nossos cooperados. E a gente, como cooperativa ali, a gente tinha a possibilidade de entrar ou não em algumas fases do Open Banking, então, do Open Finance agora. Então, a gente tem que ver, assim, como é que a gente vai aderir de forma voluntária. Até acho que foi o pessoal do Cicobi falou mais cedo, que desde o início, mesmo como voluntário, acabou entrando em algumas fases, nós da Unicred também, optamos por entrar em algumas fases, mesmo como voluntário, mesmo não sendo obrigados ali, mas ao mesmo tempo, mas entrando nessas fases, como é que a gente agrega valor para o nosso cooperado e para as cooperativas, para a instituição? Então, como é que a gente faz essa entrada voluntária, mas que faça sentido, de fato, para nós e para os nossos cooperados? E aí, então, vem como uma tendência do Open Finance o gerenciador financeiro, que é o que a gente falou um pouquinho aqui. Então, como é que eu trago as informações ali do Open para esse nosso cooperado? Como é que eu agrego essas informações de uma forma que faça sentido, uma forma que ajude a esse nosso cooperado na saúde financeira dele, né? E aí vem muito, né, daquele conceito, como é que eu, de fato, trago a principalidade desse nosso cooperado para a Unicred? Como é que eu torno a Unicred a principal instituição dele? Então, às vezes a gente tem outros bancos, outras contas em outros bancos, então a nossa ideia era, como é que eu trago ele, de fato, para que a Unicred seja a principal instituição financeira dele, a principal ferramenta, o principal parceiro financeiro dele, e não só financeiro, né? O principal parceiro desse nosso cooperado. E aí começar a entender como que a gente se insere nesse contexto e aí a gente consiga trazer uma proposta de valor de fato aí para o nosso cooperado, entrando de fato no Open Banking, e como é que a gente passa a ser o principal instituição dele, né, de uso de fato. Então, aí começamos a trazer o gerenciador financeiro para frente. Então, através de todo esse trabalho que eu falei ali no início, do Lab, de entendimento, necessidades, como é que a gente avança, como é que a gente pode apoiar esse nosso cooperado.
Então veio o gerenciador financeiro como uma ferramenta aí para a gente trabalhar e entregar para ele. E aí agora, o segundo passo. Então entendemos o que nós queremos, onde nós queremos chegar, e agora é o como. Como que a gente vai idealizar esse produto, como é que vamos construir, como é que vamos entregar esse produto aí para o nosso cooperado. E aí vem o segundo momento. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, um dos pontos aqui daí foi o berço de outra iniciativa nossa, até acho que uma colega falou agora há pouco ali da Ailos, né? Teve um programa falando sobre inovação, então falou de um programa Acelerar lá da Ailos. Nós temos o nosso aqui, Acelerar. Então, nosso programa aqui de inovação aberta, tá? Ele é uma parte do nosso programa de inovação, é o Aceleração. Ele é um programa de inovação aberta, então a ideia aqui é que a gente se aproxime de startups, fintechs, startups de outros segmentos, saúde, sociais, então diversos segmentos aí, mas é uma maneira, é um programa que nós lançamos aí ao longo desse ano de 2022, para nos aproximar desse ecossistema de inovação. Então, podendo pensar em co-criar, em colaborar, em fazer parcerias. Então, é uma maneira de nos aproximar das startups, buscar soluções. Hoje, o Aceleração é um programa, então, de inovação que está acontecendo de forma recorrente dentro desse contexto, mas ele é um programa que nos aproximou aí de duas startups que nos apoiam hoje, que foram duas startups que foram aí aceleradas pelo Laboratório de Inovações Financeiras aí tecnológicas do Banco Central. Então, elas passaram nesse processo todo e hoje são duas startups aí que são nossas parceiras também na construção dessa solução como ferramenta. E quando a gente traz esse olhar sobre principalidade, como é que eu construo isso, por isso também trazendo, né, startups, outras empresas que tenham conhecimento nessa área e possam nos apoiar, acelerar o desenvolvimento dela, é importante, e eu gosto acho que teve um mês atrás, mais ou menos, teve uma fala do Harold Spinola, do Banco Central, que estava participando de uma palestra, onde ele fez a abertura, e daí ele trouxe algumas questões falando sobre cooperativa, e ele trouxe alguns questionamentos que eu achei bem interessantes, alguns pontos assim para a gente pensar. E aí ele trouxe essa questão das cooperativas, né? E falando, nós como Unicred, por exemplo, daqui a pouco não temos como know-how, usando exemplos, né? Mas daqui a pouco não temos lá como know-how um crédito de agro, por exemplo. Não é nosso chão fazer agronegócio. Mas daqui a pouco, pensando na principalidade do nosso cooperado, né, Unicred, por que não ofertar daqui a pouco um produto de outra cooperativa aqui dentro? Cicobi, Ailos, Sicredi, outras aí daqui a pouco. E aí ter essa intercooperação. Então, ele trouxe muito para instigar esse pensamento da intercooperação. Como é que a gente trabalha isso? E aí, pensando nessa questão do gerenciador financeiro, ele nos trouxe muito disso, de como é que eu trago a principalidade para nós, mas não só naqueles produtos financeiros, mas como é que eu trago um olhar e um apoio para o nosso cooperado de uma forma geral. Como é que eu trago ele, de fato, aqui para dentro para se beneficiar? E aí veio muito, como eu falei, essa questão do Open Innovation, de inovação, daí trazer empresas que tenham esse know-how para nos apoiar. Então, foi o caso aí de duas startups que hoje estão trabalhando conosco, a Acrópole e a Plug, nesse processo. E surgiu, como eu falei, né, essa questão dessa iniciativa do Aceleração, que é esse programa de inovação aberta. E esse programa, ele tem, assim, basicamente, né, ele é a ideia de que a gente tenha desafios e, a partir desses desafios, a gente se aproxime dessas startups, desses fintechs, dessas empresas que tenham um maior know-how ou queiram co-criar ou queiram fazer uma parceria, mas fazer um trabalho em conjunto. Então, a gente tem aí desafios específicos que a gente vai lançar com alguns problemas específicos da Unicred, mas também alguns desafios que as startups podem ver sentido em acelerar algo junto conosco e poder entrar nesse processo. E com isso, então, nós começamos a construção aí do PFM, desse gerenciador financeiro, a partir dessas duas startups também. Então, todo esse processo de criação, depois um processo, então, de como que a gente foi construir
essa ferramenta, esse trabalho, então, em conjunto com essas startups, e aí chegamos aí, então, na construção, de fato, de um gerenciador financeiro. Então, a ideia é ter aqui uma ferramenta que a gente entregue na mão do nosso cooperado, para que ele possa gerenciar, de uma certa forma, toda a parte financeira dele. Então, agregação de contas, cartão de crédito, então, trazer esse olhar financeiro ali para dentro. Mas, aí a gente começa a mas eu estou trazendo ele para utilizar, ele pode estar buscando dados de outras instituições, e a gente está, de alguma forma, trazendo para cá, trazendo esse olhar, mas permitindo também que a gente seja mais assertivo com ele, que a gente entenda não só o comportamento que ele tem conosco, mas o comportamento que ele tem no mercado aí fora. Então, de uma certa forma, ele tem esse olhar sobre o todo. Tá? Então, a ideia do gerenciador de uma forma geral, eu vou mostrar agora, tem um vídeo que vai passar um pouquinho, vai mostrar um pouco desse olhar como um todo. Maravilha, Alexandre. Vai para o encerramento. Já imaginou ter acesso rápido às informações das suas contas correntes, cartões e todos os seus gastos em um só lugar? Agora você tem tudo isso no app Unicred. Chegou o PFM Open Finance. O app reúne dados de todas as suas contas e cartões, classifica seus gastos, gera insights e oferece soluções para colocar suas contas em dia e investir nos seus sonhos. Tudo automático. Enquanto você aproveita a vida, a Unicred organiza a sua vida financeira. É praticidade e inovação para a gente continuar crescendo juntos. Meu amigo, antes de mais nada, muito obrigado aí pelo seu tempo e pela sua apresentação. A gente, né, assim, é realmente impressionante aí o que está acontecendo e o que vocês construíram aí, né, nesse PFM, o modelo que vocês fizeram. Eu vou te dizer que tem um orgulho nosso na sua fala. O mérito é de vocês, mas a gente tem um orgulho quando você fala da Acrópole e da Plug, né, 2 projetos que passaram pelo Lift Lab, a gente fica super feliz. Estava nessa discussão mais cedo, né, a importância do ecossistema, né, de como a gente funciona como ecossistema. E eu já vou deixar uma dica, assim, para que as pessoas possam procurar o Alexandre, entender um pouco mais desse projeto, ver esse desenho, que é um projeto super interessante. E o Power Talk podia se chamar Fast Talk, né? Que ele é muito intenso, ele é muito rápido, mas é para dar já esse gostinho de quero mais. Então, só vai dar tempo de você dar um tchau e vão rodar a vinheta na gente. Então tá, obrigado, pessoal, e qualquer coisa podem procurar, a gente tem outros momentos para conversar também. Obrigado, Rodrigo.